Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Prazer enorme receber você aqui nesse vídeo. Que bom que você clicou. Eu vou ficar muito feliz que você assista aí o nosso episódio completo. Hoje o nosso convidado vai trazer muita informação, muita coisa boa, várias curiosidades. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de apresentá-lo, eu quero aí compartilhar com vocês um agradecimento especial a todos os nossos parceiros e apoiadores, pois é graças a eles aí que o nosso projeto chega até você. Se você ainda não é um inscrito do canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe de ativar o sininho aí das notificações. Eu postando um vídeo aqui no canal, você já vai receber o lembrete no seu celular, é só clicar e dar aquela forcinha pra gente, tá bom? Agora um agradecimento mais que especial ao Colégio Marista Varginha, Edegênios Boutique, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, G3 Serviços Empresariais e também CL Áudio e Eventos. Muito bem, esses são os nossos parceiros e apoiadores da nossa segunda temporada aqui do podcast. E agora vamos conhecer aí o nosso convidado do dia. Estamos recebendo aqui no nosso podcast hoje ele, Ed Oliveira, que coisa boa. Quero agradecer muito o seu sim, a sua presença aqui com a gente. Estou honrado, viu? Que isso. Prazer é meu. Sempre feliz, obrigado. Ser lembrado é sempre muito bom. Que bom ser lembrado. Opa, que coisa boa. Prazer te conhecer, Matheus. Imagina, prazer é todo meu também. E vamos agora apresentar um pouquinho da ficha técnica do Ed. Olha só, ele é ator brasileiro, nascido em Castanhal, no Pará. Ele reside no Rio de Janeiro. Recentemente ele fez uma participação na novela Pantanal, mas ele tem uma lista extensa e vasta aí de trabalhos na televisão e no cinema também, como as novelas Senhora do Destino, Avenida Brasil, Império, Velho Chico, Jesus, Apocalipse e Gênesis. No cinema também, ele tem filmes como Olga e Orfeu no currículo. Olha só, hein? Se a gente fosse falar todos os seus trabalhos, ia dar uns 10 minutos aqui para começar a entrevista, hein? Tem sim, tem. E Olga, curioso isso, viu, Matheus? Um beijo, um abraço aí para todo mundo que te assiste. É curioso porque, assim, de participações em cinema e televisão, eu não saberia mesmo te dizer o que eu já fiz e quantos foram. Mas, assim, Olga, ter participado, Orfeu do Carnaval, ter participado, independentemente do que eu tenha feito no filme, sem dúvida alguma, são marcos, são coisas que ficaram marcadas. Olga, pelo fato de eu ter lido o livro. Uhum. Eu já tinha lido e nunca imaginei que eu fosse passar por ali, por dentro do filme, fazendo alguma coisa. Eu faço um militante, cara, uma cena super rápida, assim, que eu falei para todo mundo na época, e tinha gente que falou: pô, mas tu fez Olga, mas tu tá onde ali? Olha só. E eu falava: vê com calma, vê de novo, vai procurando que tu vai ver. Que legal, coisa boa. São coisas que te deixam muito feliz, independentemente do tamanho do teu personagem, é o projeto, né? As pessoas envolvidas, o tamanho e a quantidade de profissionais envolvidos no Olga e o Orfeu do Carnaval, né? Foi o meu primeira vez que eu pisei num set de cinema, o Orfeu do Carnaval, para ser dirigido pelo Cacá Diegues e ao lado do Stepan Essessian, Tony Garrido. Começou super bem. Tony Garrido, Serjão Lorosa, que ficamos amigos. Hoje eu posso dizer que é um grande amigo meu, Serjão. O meu infantil agora, eu estou ao lado do Fabinho de Leles, que é irmãozão dele também, percussionista do Serjão.
Então, o Orfeu do Carnaval tem isso. Eliezer Mota, o eterno batista da escolinha. A gente formava o quarteto da PM de Orfeu do Carnaval. Que delícia. Que bacana. Nós vamos conversar muito sobre os seus trabalhos, sobre a sua carreira, principalmente das curiosidades de bastidores que as pessoas gostam de saber e conhecer as histórias. Mas antes, eu quero fazer 2 agradecimentos especiais. Primeiro, ao Fábio Rios, agenciamento. Opa, Fábio. Fábio. Que liberou a sua vinda aqui, ficou feliz. Fábio, toma conta de mim. Que coisa boa, agradecemos. Um abraço para o Fábio e também para sua esposa, Clarice, que ajudou a intermediar esse. E não fale não o nome dela, viu? Não agradeça ela não, para você ver o problema. Clarice Freitas está agradecida e está registrada aqui no nosso vídeo. Clarice. Com essas 2 pessoas foi possível trazê-lo aqui e a gente fica muito feliz. Que legal. Estou honrado. Convidado de primeira grandeza. A honra é minha, que isso. Coisa boa. Para a gente poder começar, eu gostaria de mergulhar um pouquinho nas suas memórias da infância, da adolescência, episódios, elementos, passagens que você acredita que contribuíram para o Ed, ator que a gente conhece hoje. Primeira curiosidade já, Matheus, e impressionante isso, quer dizer, não sei se é impressionante, né? Mais pessoas podem ter isso, mas eu não tenho recordações da minha infância até 11 anos, olha o assustador. Sério? Não tenho. Eu falo isso com a minha irmã. Eu não lembro de nada da minha vida com 8 anos, com 7 anos. E eu encontro pessoas que têm lembranças fortíssimas com 2 anos de idade. Sim. Né? E o que eu tenho de recordação? A partir de 12 anos de idade. Com 12 anos, eu trabalhava no mercado, ia de manhã cedo, de Castanhal Capanema, tá. Onde eu cresci. Castanhal, eu nasci. Sim. A primeira curiosidade, só nasci. E aí a gente foi morar em Capanema. Com 12 anos eu ia para esse mercado, trabalhava bem cedo, tinha que chegar lá às 5 da manhã. E eu separava aqueles legumes estragados dos outros. E aí, naquele horário de 11 da manhã, eu ia para a escola, saía às 14. Era o intermediário que tinha lá, na época, para estudar. Só que o que acontece? Eu era muito magro. Muito magrinho. Então, os meus amigos, eles zoavam muito. Que era um termo que a gente usa no Rio de Janeiro, zoar, não sei se... Sim, usa aqui também. Usa também. É o famoso bullying de hoje. Isso aí, atualizado. O bullying é clássico, é mais atualizado. E o que acontece com aquilo? Os meus irmãos não gostavam disso. Então, eles não me deixavam ficar na rua. Se incomodavam. Então, a parte da tarde, saindo da escola, que eu tinha para brincar, eu não brincava, eles não deixavam. Eu não entendia muito, não me incomodava muito aquilo. E eu tinha que ficar em casa. E não entendia aquilo. Né? Eu só tinha um amigo, quer dizer, conhecia vários, mas tinha um mesmo, que era o Elias, que ele tinha uma limitação na perna. E o Elias não sofria com o bullying na perna dele, mas eu sofria. Né? Era caveira, esqueleto, grilo falante, era isso aí. Puxa vida. Mas sabe, aquilo me deixava um pouco... incomodava mais meus irmãos. Quando a gente se mudou para Manaus, eu já estava com 14 anos, a coisa já estava mais séria. Manaus eu senti mais. Porque aí eu fui jogar futebol. Coisa do ator não passava. Eu fui jogar futebol e, numa determinada tarde, eu já com meus 16 para 17 anos, a gente formou um time lá de pelada, e aí ia jogar de um lado com camisa e outro sem camisa. Nossa, meu Deus. Imagino a situação. E eu não tirava a camisa de jeito nenhum. E aí eu inventei que minha mãe estava chamando para ir no comércio para ela e não joguei no time sem camisa. E aquilo marcou. Voltei para casa chorando o tempo todo e prometi que eu nunca mais eu ia sofrer daquilo. Eu ia ter que mudar aquilo. E aí ali você tomou a decisão. Tomei a decisão. De vida. Tomei a decisão. E aí eu falei, eu preciso mudar isso, não dá mais. E fui procurar fazer musculação. Olha. E aí a musculação tem essa importância, ela ajuda, ela foi a ferramenta que cura isso dentro de mim. Eu falei, nunca mais isso vai acontecer. Só que tem a curiosidade, que talvez a gente possa pegar o gatilho para o ator, é que eu colecionava gibis, quadrinhos, desde Capanema.
E fui embora e levei. E fiquei com um apego a gibis. E um dia eu estou vendo lá uma história em Heróis da TV, e uma ficha ficou em mim no seguinte: eu tinha muitos sonhos, eu queria ser muita coisa, né? Desde caminhoneiro, mas não ator, era super-herói. Olha. Era um super-herói. Que ia salvar o mundo de alguma forma. Que ia salvar o mundo. E jamais seria zoado por alguém, né? Porque os super-heróis todos, em geral, fortes e tudo mais. E aí o que vai acontecer? A memória é disso, é que eu passando na cidade de Manaus, eu vi uma produtora, uma casa de produções, que estava anunciando, isso já bem mais depois. Fui para a academia, resolvi essa questão, e ficou aquela questão comigo de não ser eu. Olha que coisa de doido. Você acha que você perdeu um pouco a sua identidade? Não mudar o seu não ser eu. Eu não, sabe, não, entendeu? E eu falei, poxa, mas alguma coisa foi mudando em mim. E eu não estava mais afim de ser eu. Olha. Só que isso, eu acredito que seja a primeira vez que eu esteja falando. Ainda tem mais isso. Porque exclusivo, vamos colocar um selinho aí no nosso podcast. Porque, assim, se você procurar, eu não sou de dar entrevista. Algumas vezes já surgiu a oportunidade, mas eu sempre fugia. Eu prefiro entrar em cena, atuar. Sempre preferi. Talvez daqui para frente, perdão, eu vá falar mais. Mas eu evitava. Era como se o Ed, não é interessante. Entendi. Entendeu? Olha só. E aí a gente começa a explicar um pouco aí. Profundo isso. Quando eu fui para... Quando eu vi que a produtora estava lá chamando... até então aí, eu queria servir o exército. Aquela fase 18. Isso aí. Cara, uma farda de um fuzileiro naval, né? Quando eu vi aqueles caras passando com aquelas fardas rajadas. E o meu pai, então, mais ainda. E aí, quando eu vejo na produtora assim, Rede Globo, vem com a produção de 4x4, eu não vou precisar exatamente o ano, Matheus. A Rede Globo estava indo gravar 6 capítulos de 4x4, que era uma novela das 7. E ela ia gravar em Manaus. Olha. E essa produtora era quem fazia essa seleção de elenco em Manaus, selecionava os atores, elenco de apoio e figuração e até a parte técnica da novela. Olha só. Olha isso. E aí eu entrei lá. Falei, eu vou lá. Para dar uma olhada, quem sabe. Só vi gente bonita, cara. Aí eu falei, caramba, vai dar ruim isso aqui para mim. Mas aí eu falei, bom, eu vou lá. E fui, ajeitei meu bonezinho, entrei. Cara, quando eu cheguei na porta, assim, a menina estava sentada, preenchendo ficha. Eu fiquei olhando para ela, aí ela olhou e falou, tudo bem, você é quem? Eu falei, pô, Edinaldo. Aí ela disse, Edinaldo, você já é ator? Eu falei, já, eu só não tenho o meu registro. Aí ela... Nunca tinha atuado. Então. Ator de quê, cara? Olha só. Eu nem sei se eu já sou hoje em dia. Eu ia falar isso lá, né? E aí ela disse, faz o seguinte, então, senta aqui. O que ela viu? Uma cena que, no Cais do Porto, o Humberto Martins, o personagem dele, ele era o Bruno, um médico que ia para lá cuidar daquele... Ele era o protagonista. Isso, o protagonista da novela. E aí ele encontrava... alguém roubava uma mala de alguém lá, de um personagem, corria para o Cais do Porto e entrava no barco nosso. E para ele chegar até esse barco, ele tinha que passar por duas figuras, seguranças, que faziam ali. E ela olhou para mim e falou, poxa, você pode ser um desses seguranças. Eu falei, não, é eu. Olha! Eu falei, é eu. Eu ri, ela falou, você pode ser sim, você tem um perfil para fazer, tem um rosto que a gente está procurando. Gente, como que o destino, hein? E aí fica muito claro, porque quando eu olhei, eu vi só gente bonitas na minha visão, o bonito para mim não era o bonito que eles estavam procurando. Olha só. Então tem muito esse lugar legal isso. na nossa condição como atores. E aí, o que vai acontecer? Ela pegou meus dados, tudo mais,
E eu fui para casa, meu irmão, sem dormir, e quanto mais as horas passavam, mais eu sofri, eufórico. Eu acho que ali, Mateus, ficou claro para mim que era aquilo. Era aquilo. Você queria fazer a condição, veja bem, a gente vai encaixar a nossa história desde o início. A minha possibilidade de ser uma coisa que não era eu. Matei a charada. Entendeu? E aí permite ser vários eus, né? Entendeu? Com uma semana, o telefone toca lá em casa e aí a minha mãe falou, olha, uma pessoa ligou para você aí de uma Lupe Produções. Cara, aquilo foi a notícia. Aquilo foi a notícia. Eu já estava trabalhando num comérciozinho dentro da vila que a gente estava morando. E aí eu não falei para ninguém, eu não falava, ninguém soube, Mateus, desse meu sonho. As pessoas só souberam que eu tinha vindo para o Rio de Janeiro para atuar, para me tornar um ator, porque no primeiro ano eu voltei, ficou bem esquisito, eu voltei para Manaus e retornei para o Rio, e só ficaram sabendo porque eu fiz Mandacaru. Aí eles me viram na Manchete, no ar. Que foi sua primeira? Que foi a primeira novela. Mas essa participação de figuração em 4x4 foi a sua estreia. É a estreia. Claro. Foi o start. Aí eu fui, me ligaram. Cara, imagina, foi na vila, o carro da produção, assim, da Lupe Globo. Foi te buscar em casa. Na porta. Que isso. Sensação do bairro. Que legal. Na porta. Legal. E aí ficou a vila. A vila ficou dividida, ficou um grupo de amigos. O que é isso? Esse cara é isso mesmo? Como assim? E a outra louca, assim, sem acreditar. Pô, você apareceu na Globo. No segundo capítulo da novela 4x4, essa cena foi pro ar. Uma cena super simples, mas não maior nem menor do que eu fiz em Olga, por exemplo. Você vê que independe. Eu posso hoje estar protagonizando uma novela e amanhã meu telefone tocar para falar, Ed, tu topa fazer... Pô, a Rosane Quintais, que me chamou para fazer agora, que a gente vai falar depois, né, sobre a participação do Caçador com a Juma, a Rosane Quintais foi a mesma que me colocou para fazer o Bigode, de Império, primeiro capítulo, participação especial. Olha. E se você vê a novela toda Império, ela passa com o meu nome assim na chamada, na abertura, participação que especial, bacana. Ed Oliveira. E eu fiz o primeiro capítulo só. Então, ou seja, é assim, é uma jornada a carreira do ator. Não é que você protagoniza hoje e aí pronto, agora você só faz protagonista, né? Então, quer dizer, acredito, Mateus, para a gente fechar, foi ali, naquela possibilidade de ser uma coisa que não era eu no meu dia. Eu acho que eu tinha sofrido muito dentro de mim, sabe? Sendo eu mesmo, assim. E aí ser personagens é o que eu acho que foi o que me levou. Incrível a sua história, tenho certeza que quem está assistindo está gostando muito também, mas agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. Se você busca um mestre de cerimônias ou apresentador para o seu evento corporativo ou de entretenimento, coloco-me à disposição com diversos serviços relacionados à locução. Você pode conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos no meu perfil profissional no Instagram, siga lá, @jobsdopsolati. E fique por dentro das novidades. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização, ou entre em contato pelos telefones 35 98418 1423, WhatsApp, ou pelo 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. Vamos avançar um pouquinho mais na história, na sua chegada no Rio de Janeiro. Você já foi com algo pronto para fazer ou você se aventurou e foi para lá? Foi uma aventura, porque foi para Manaus, o Cassiano Carneiro e o André Gonçalves foram com uma peça chamada Onde Está Você Agora? Um texto da Regiana Tunini, e aí estava na produção a Márcia Martins. E eles chegaram na peça sem o irmão do André, que era o Marcelo Gonçalves, que estava com malária. E não pôde viajar, ele fazia a contra-regragem da peça. Ele era o contra-regra da peça, uma peça com 2 atores. E esse pessoal dessa produtora, eles tinham a minha referência. E aí também foi outro risco, que eles me ligaram e falaram, Ed, você
faz contra-regragem de peça, porque está vindo uma peça para cá com o Matozinho da Vamp, era o André Gonçalves, era o Matozinho da Vamp. E o sucesso, e aí você faz contra-regragem, eu nunca tinha escutado falar dessa palavra, que aqui é um contra-regra. E aí no telefone eu falei, faço, pô. Eu já vi que o segredo é esse, topa e depois a gente dá um jeito de aprender. Eu faço, pô, claro que eu faço. Ela, então, eles vão chegar na quinta-feira, na sexta você vai ensaiar com eles e faz sábado e domingo. Eu falei, tranquilo. Aí eu pensei, tem um dia, não é possível que isso seja uma coisa de louco. E foi uma coisa de louco. Ai, meu Deus. A contra-regragem, muita coisa, muito detalhe, mas eles foram muito amigos, muito irmãos. E eu fiquei no teatro com eles, ensaiando, anotei um montão de coisa. E a gente fez, no sábado fizemos de um jeito que eu errei quase tudo, mas não errei tudo. E aí eles me abraçaram no final, falaram, cara, ia ser difícil alguém fazer essa contra-regragem. Ia ser quase impossível, Ed. Cara, você está de parabéns. Aquilo me inflou. E o domingo eu fiz perfeito. Olha, no segundo O domingo eu fiz dia perfeito. já. E olha que tinha umas loucuras, porque um personagem, 2 atores, tudo muito, uma dinâmica muito grande. Eles conversam com estrelas. Aí tem estrela cadente, que é um binazinho, uma luz que tem que correr de um lado para o outro e aguardar algumas falas para depois você descer com ela de novo. Nossa, muito detalhe. Muito detalhe. Então, eu comecei a acreditar mesmo que se eu encontrasse pessoas que tivessem um pouco de vontade comigo, eu poderia ter encontrado ali o meu lugar, que era esse da atuação. Né? Então, aí, pronto, eu falei, eu não vou perder a chance, eu vou para o Rio. Aí cheguei para receber da Márcia Martins, no camarim. Ela estava lá com a grana para me dar, já do sábado e domingo. Eu falei, Márcia, eu não vou pegar essa grana, não. Eu vou pegar o teu telefone para você me dar uma força no Rio, porque eu estou indo para lá. Ela, que isso? É mesmo? Você vai? Eu falei, vou. Ela, você vai para onde lá? Eu falei, não sei. Decidiu e pronto. Ela respirou fundo, aí o Cassiano Carneiro estava tirando a maquiagem, olhou e falou, porra, velho, já gostei de você, cara. Porra, então, meu irmão, eu acho que você não é bobo, não. Procura a gente lá, então. Peguei o contato dela, também não falei para ninguém. E falei para minha mãe e para meu pai que eu ia tentar uma vida melhor, um trabalho, mas não falei que era ator. E só a minha irmã que sabia. A sagrada Edna, né? Ela sabia. Ficou sofrendo comigo. Então, assim aconteceu de eu ir para o Rio de Janeiro. Sem grana nenhuma. Essa história, você chegando em Manaus com os meus amigos, eles vão te contar. A frente da minha casa ficou abarrotada de amigos no dia que eu fui embora. Toda a grana que eu tinha, que foi a dona Cida, que era a nave-mãe da educação lá da vila, onde a gente morava, eu trabalhava no comércio para ela. Ela me deu muita força e só falou o seguinte, ela me chamava de Jacaré, né? Olha. Jacaré, porque ela falava que em Belém o prato predileto é jacaré. E me chamava de Jacaré. E aí ela disse, você só sabe uma coisa, né, Jacaré? Você vai ter que estudar muito. Porque ela me corrigia o meu português. Lá no comércio, ela corrigia. Por exemplo, eu falava, eu tenho que pegar o ônibus agora, eu tenho que correr, dona Cida, senão eu perdo ele. Aí ela, Jacaré, tu faz o quê? Aí eu olhava, eu perco. Ela, lindo isso, né, cara? Lindo isso. Então, esse é o berço que eu trouxe de Manaus, assim, uma energia de pessoas, assim, a fim que eu desse certo, a fim que funcionasse. Ai, que legal. Por conhecer também o meu caráter, conhecer a minha simplicidade, por ter certeza que jamais o Ed vai mudar, jamais o Ed vai subir para a cabeça, jamais ele vai achar se deslumbrar com esse mundo, jamais, eles sabiam. Eu era muito assediado desde sempre, porque eu dançava, também formava grupo de dança. Então as pessoas já queriam estar perto de mim. Eu ficava na frente de casa, colocava o som e ficava ouvindo música até 2 da manhã, então chegava grupo de amigos e ficava lá baixinho, ficava ali conversando. Então eu já tinha esse assédio em torno de mim, isso aí não iria ser grande diferença. Mas imagina, fazer televisão, sonhar com o Globo, eu não podia falar. Porque iam rir da minha cara, Matheus. Aí chego no Rio, desse jeito. No dia 1º de maio de 1995. Olha só. Chego no Rio de Janeiro. Feriado. Todo o dinheiro que eu juntei só deu para comprar passagem de avião, porque não tinha como vir de carro.
De Manaus tinha que pegar a passagem de avião. Sem lugar para ficar. Sem lugar para ficar, fiquei na Praça do Jockey, na frente mesmo do Teatro da Gávea, que era onde os meninos estavam em cartaz. O André com o Cassiano. Cheguei por lá, 10 da manhã, e aí fiquei aguardando eles. 5 da tarde, o Cassiano cruzou na esquina, lá da Gávea para ir pro... Quando eu vi o Cassiano, assim, já senti uma alegria, cara, assim, muito grande. Aí deixei ele entrar, aí depois chegou o André, depois chegou a Márcia, foi chegando todo mundo e eu vendo de longe, o Juninho, o esposo da Márcia. Aí eu deixei todo mundo entrar. E aí, depois eu caminhei para lá. Aí fui subindo, e aí falei, Márcia, aí quando ela... Isso um mês depois, hein, que a gente tinha feito a peça em Manaus. Aí ela olhou e falou, tu é louco mesmo, tu veio, mas pronto, já está aqui. E aí o Marcelo já estava fazendo a contra-regragem lá, eu fiquei na minha. Sim. E ela me deu ticket de refeição, que era apoio da peça, do Árabe da Gávea, de um restaurante chique. Olha. Então o almoço já estava garantido e muito bem garantido. A primeira noite eu dormi conversando com o segurança do shopping. Não dormi, passei a noite conversando com ele. E depois eu tentei dormir no teatro, mas não podia. E aí o Cassiano falou comigo, a gente vai te colocar num alberguezinho aqui até a gente ver um canto para você ficar. Porque você sabe, Ed, o desespero que né? De ninguém confia em ninguém, entendeu? Mas fala o seguinte, tu vai ficar num albergue, pelo menos tu tá seguro. O albergue era R$16 a diária. E aí ele falou, qualquer coisa a gente vai garantindo, cada um garante aí um dia aí. Tu tem alguma coisa para garantir hoje? Pelo menos eu falei, hoje tem. Aí ele, então, bacana. E eu saía do albergue e ficava na rua toda com eles. Aí eu ia para o shopping da Gávea, toda noite tem peça, porque tem 3 teatros ou 4 lá dentro. E aí cara, mas eu tô te falando que foram coisas assim de uma semana, cara. Depois de uma semana, o Cassiano estava saindo do teatro, lá do Teatro Vanucci, o Falabella, e o Cassiano parou ele e falou alguma coisa com ele lá. Aí depois o Cassiano chegou comigo e falou, Ed, deixa eu te falar, o contra-regra das peças aqui do Falabella, ele vai ver alguma peça para você fazer. Mas essa semana ainda a gente arruma alguma coisa para tu fazer aí, como contra-regra. Porque eu não atuava ainda, quer dizer, não era o ator, não estava com o meu registro e tal. E aí, olha só, antes dele conseguir, eu já consegui um contato de Manaus e fui para a Vila da Penha para ter uma casa para ficar. Porque uma amiga minha de Manaus, ela enlouqueceu quando ela soube que eu estava pela rua. Puxa. Que a minha irmã falou. E aí ela falou, não existe. Aí deu o telefone da avó dela, da Dona Neves, e eu fui e liguei para a Dona Neves, na Vila da Penha. Ela falou, pelo amor de Deus, meu filho, não fica na rua, vem para cá. Eu te conheço, meu filho te conhece, o filho dela, o Eusébio, que estava com ela na casa, falou, não, eu sei quem é esse cara, é gente boa lá da vila e tal. E aí eu fui para a Vila da Penha, fiquei dormindo na casa, olha só, cara, é incrível, eu fiquei 2 anos na casa de uma pessoa que a referência que tinha era a neta dela, e ela tinha uma outra netinha com ela, de 11 anos, morando com ela, só ela e o filho saía para trabalhar, às vezes ela saía, e confiaram eu ficar na casa dela. Que bacana, hein? Fiquei 2 anos na casa dela, saí de lá, eles chorando para eu não sair. Olha só. Nossa, eu estou muito impressionado com a sua história. E o Cassiano conseguiu lá. Era Franco, pronto. O Franco já falecido, que Deus o tenha num bom lugar. O Franco, quando ele me viu, ele falou, cara, fica tranquilo, hoje ainda tu sai daqui trabalhando. E aí eu ficava na Vila da Penha e ia fazer a contra-regragem da Menina e o Vento, que ele conseguiu para fazer o infantil. Agora, olha só, direção... o texto é da Maria Clara Machado. A Sininha de Paula dirigindo. O elenco, olha o elenco da Menina e o Vento, cara. A filha do Wolf Maia, Maria Maia, era a menina da Menina e o Vento. A Heloísa Perricet, novinha, fazendo uma das tias. A Claudinha Rodrigues, fazendo uma das tias. E o Nísio Neto, filho do Chico Anísio, fazendo o detetive, que ia investigar a vida do Vento. E um cara chamado Marcelo Caridade fazia o Vento.
um dos caras que mais montou o espetáculo infantil no Rio. E aí a Lupe Gigliotti, a própria irmã do Chico Anísio, que me contratou por 3 meses para fazer a temporada, lá no Teatro Vila Lobos, em Copacabana, que acabou esse teatro. Depois do Vila Lobos, a gente foi para o Vanucci, no Shopping da Gávea. Você vê que se eu disser para você que eu sofri, cara, eu vou ser muito injusto. Eu não soube até hoje o que é sofrer, não sou. Olha, eu não sei o que é, Matheus, desculpa, tudo bem, não fiquei famoso ainda, não tenho essa grana toda, mas se eu falar para você que o mundo é cruel e que só tem gente de má índole, eu vou ser muito injusto, cara, porque, olha, e hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde a Clarice quiser ficar, ela escolhe lugar para ela ficar, ela escolhe casa de amigos. Que bacana. É impressionante, assim, depois que eu conheci a Clarice, a energia dela, a figura dela também, a gente tem 10, está indo para 11 anos juntos, o casamento que eu tenho na vida, eu só casei com ela, né? Que bênção. E quer dizer, a energia que foi dando certo entre eu e ela sendo abraçada por quem me conhece, que já me admirava, então, assim eu cheguei no Rio. E de lá eu fui pensar na questão mesmo de atuar, porque fazendo contra-regragem salvava ali uma grana para mim, para o meu dia a dia, mas não era o lugar, tu sabe, né? Sim. Não era o lugar que eu estava querendo estar, que era atuar, e não fazendo a contra-regragem. Gente, meu Deus, quanta história, que coisa boa. Agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. A G3 disponibiliza as mais diversas soluções em profissionais altamente treinados, seja qual for a necessidade da sua empresa. Controle de acesso de portaria, conservação e limpeza, produção, manutenção elétrica e mecânica, além de executar o recrutamento, seleção e avaliações psicológicas gerais ou específicas. Em Varginha, na Avenida São José, 535 no centro. Entre em contato pelo telefone 35 2105 9977. Siga no Instagram, @G3Tria de Varginha. No Colégio Marista Varginha, priorizamos a educação integral dos nossos estudantes ao evidenciarmos virtudes como o protagonismo, a presença, o espírito de família e o respeito às diferenças, além de formação humana voltada ao desenvolvimento do potencial dos estudantes. Da educação infantil ao ensino médio, consolidamos a missão de Champanhar em perspectiva educacional evangelizadora, acolhedora e solidária. Saiba mais em marista.edu.br/Varginha. Siga no Instagram, @MaristaVarginha, ou entre em contato pelo telefone 35 2105 6300. Ed, assim, sua história é muito vasta, tem muitos capítulos. A gente vai tentar pegar um pouquinho de cada parte para a gente contemplar muita coisa. Tudo isso. É muita coisa. Não, eu brinco e falo para os meus amigos assim, tem um ator chamado Miguel Nader. Ele fala, ele fica puto, que ele fala, pô, Ed, com o teu talento, cara, com a condição que você tem de artista, tu era para trabalhar muito, tu era para não parar de trabalhar, cara, eu não consigo ser metade do ator que você é, e eu trabalho mais que você, eu não aceito isso. Aí eu falo, cara, na verdade deve ser isso, Miguel, talvez eu não queira mesmo tanto. Talvez seja isso. Entendi. A gente vê pelos trabalhos, né, que você fez, existe sempre, os seus personagens quase sempre são vilões. Você atribui a quê? É uma boa pergunta, porque eu acredito que tem uma coisa em mim agressiva demais. Olha. Tem um lado muito doce no Ed, que é o lado que eu quero ser. E tem um lado muito estúpido, desde muito cedo. Já começa pela minha voz. Você vê que eu sempre tento falar, mas eu sempre tento. Qualquer tom de voz que eu queira colocar, as pessoas já acham que eu estou estressado. Que Sério? eu não gostei. Nossa. Então tem um lado... Então quem convive próximo de você já está atento a isso, senão... Tento. Olhar... Às vezes só um olhar que eu dou. Quem me falou isso foi o André Reis, um produtor de elenco da Rede Globo. O André falou, Ed, você fala com o olho. E você tem uma coisa que é dos pais tradicionais da antiguidade. Eles censuravam,
Só pelo olhar. Com o olhar. Então, quer dizer, para o ator isso é bom, para o ser humano não. Né? Porque se a gente quer contribuir, a gente não pode censurar. Ninguém aprende sob pressão. Verdade. Né? Então, os educadores, eles lidam muito com isso, o olhar. O olhar tem que ser manso de quem educa. Sempre, independentemente de qualquer coisa. E nós, não é que o artista educa, não é isso, mas nós contamos histórias com o intuito de emocionar. Para quê? Você emocionado, você se desarma. Real isso. Eu desarmo você. Se eu conseguir furar essa bolha, essa pedra que está dentro de você, uau! Aí eu levo de você o que eu quiser. Então, esse é o nosso papel principal, emocionar. E para isso, eu fico o tempo todo querendo e me exercitando ser do bem. Eu não acredito que alguém nasça do bem. Não acredito que um ser humano veio para cá sendo do bem. Não acredito. Porque tudo contribui, tudo que te envolve, que está em torno de você, está o tempo todo te convidando para ser escroto. Está o tempo todo te convidando para ser ingrato mesmo. Para não reconhecer o que fazem. Tudo em torno de você parece que está te levando para esse lugar de dizer assim, chega. Não tem amigo, é tudo mentira, entendeu? Nossa, que impactante isso. Parece que tudo que nos envolve é para isso. Então, mesmo que você venha com o propósito de ser do bem, você nasce uma folha em branco e daqui a pouco vai se transformando numa xerox, numa cópia do que já está por aqui. E eu tenho muito cuidado com isso. Eu luto, Mateus, dia e noite Eu luto demais, cara, para ser muito grato no que vocês estão fazendo comigo aqui, de me trazer. Eu luto, cara, eu não sou do bem. Não sou, eu já sou uma cópia. 1 ano, 2 aninhos, quem trabalha com criança sabe isso claramente. Às vezes eu falo para criança. A Clarice chegou em casa esses dias, ela falou assim, Ed, eu chorei sozinha lá no Marista. Eu vi aquelas crianças sentadas comendo milho. Ed, uma cena tocante. Ali é o céu. Aquelas criancinhas de 2 aninhos, ela até fez a referência, parecia aqueles pintinhos amarelinhos, e eles comendo, aí um queria me dar, e eles ali, Ed, ali é o céu, é aquilo que você fala, Ed, ali está o plano de Deus. O resto é xerox que vem. A pureza. E aí por isso que eu acho que tem que ter uma luta, cara, tem que ter uma luta. É uma batalha, Mateus, é uma luta o tempo todo. Um grupo lutando para não ceder e o outro lutando para que ele ceda. É assim. E aí nós que trabalhamos com a questão de trazer essas pessoas para o palco, nós estudamos isso, nós mergulhamos nessas entranhas. O que é que os atores discutem? As mazelas, as decepções, as tristezas. Eu arriscaria dizer que nós somos 90% fantasia e 10% realidade. Não por culpa nossa, nós não damos conta da realidade. Se fosse o contrário, você pediria para sair. Se fosse 90% realidade, você pediria para sair. Então essa fantasia é que faz com que você acorde cedo e acredite que isso aqui vai dar certo. Porque você tem que compreender que aquela pessoa que encontra contigo e fala, não tem amigo, só tem gente falsa no mundo, você tem que entender ela. E se você percebeu a coisa, você fala, ei, calma, isso aí é mentira. Isso te tornaram assim. Isso aí é mentira. O Dudu Azevedo, o ator, ele me mandou um áudio, porque o Rony Vilela, um ator, o Adilson Vilela, o caracterizador da Record, agora que eu tive lá na quarta-feira, o Carrasco, que é a nave-mãe lá da caracterização, os caras falaram, se você vier gravar a novela, você vai ficar onde? Eu falei, poxa, cara, a gente tem o nosso cantinho aqui, eu com a Clarice, a gente tem o nosso cantinho. Ele falou, a minha casa está aberta. Olha. E o Dudu fala isso, o Dudu Azevedo fala, ele fala, Ed, isso é maravilhoso saber que você é assim. Mas mais maravilhoso ainda é essas pessoas
São essas pessoas que abrem a porta da casa. E é verdade. Então, assim, isso tem preço? Não, isso tem valor. Então, com o teu dinheiro, dependendo da tua grana, todos os preços você compra. Mas valores... Que lição. Que lição. Tô até sem palavras. Mas que profundo. Pode até parecer piegazinho, românticozinho. Não é. É realidade. Imagina um cara que saiu sem grana, e isso tem como a gente provar. Você chega em Manaus e você vai ter isso de todo mundo. O André Gonçalves está por aí ainda. Sem grana nenhuma. E, cara, não passar um dia sem comer nada e não dormir um dia na rua. Por muito menos, Mateus. Está geral na rua. Então, o que aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa melhor, eu sou um filho de Deus. Eles, não vamos discutir isso. Vamos discutir a luta. Não é a luta para não dormir na rua, não é a luta para ganhar mais, não. A gente não tem que lutar, a gente está lutando contra o outro, cara. E não é contra o outro, cara, é contra o mundo. A disputa é um carro chegar na frente do outro, já viu? Sim. E não pode ser. A luta é contra o mundo. A luta é um cara... eu vou falar uma coisa aqui e eu tenho certeza que o esporte vai entender. Não é eu subir no ringue e você ser a minha meta para eu chegar onde eu quero. É o mundo, cara. O cara que passou por aqui e deu a lição, ele fala o quê? Eu venci o mundo, fica tranquilo. Então é o mundo, o foco é a gente vencer o mundo. Imagina, a gente venceria mole, rápido, todo mundo junto? Claro que venceria. A gente está querendo vencer o outro, cara. A gente está querendo protagonizar uma novela. Olha as metas. E você já viu a figura, a imagem de alguém que é campeão? É sozinho com ferro na mão. Para pensar. O cara que é o primeiro lugar... Ele é isolado de todo mundo, cara. Ele vai sozinho para um lugar, fica com ferro na mão. Ele vai fazer o que com aquilo? Cara, olha, a gente não sabe a metade da missa. Não sabe. Eu tenho certeza que não sabe. E todo mundo sabe que a qualquer momento a gente pode ir. Sim. E só vai deixar confusão aí, se tiver alguma coisa. Só vai deixar confusão. Todo mundo sabe disso. Mas e aí, cara? E o start está onde? Aí eu falo para você. Não é fácil. O que a gente está falando aqui é a coisa mais difícil que tem de se conseguir. Sabe por quê? Porque desde lá de 2022 anos, e a gente não consegue. Se fosse simples, teria conseguido. Pois para pensar. Boas reflexões aí provocadas, Ed. Vamos pensar muito. Vamos assistir mais vezes aí esse episódio para a gente ir digerindo tudo isso. Há uma sombra totalitária na gente, sabe? Por exemplo, se você não estiver com as minhas cores, sabe? Se você não estiver do meu lado, parece que você não serve para nada. Você tem que estar do meu lado. E ao observar tudo isso, você aflora nos seus papéis de vilão. Sim. Tudo isso já... Essa análise você tem que fazer quase diariamente. Sim. Para poder imprimir isso. Só que quando eu vou fazer, o que eu faço? Eu solto o escroto. O Ed. Entendi. Eu solto, talvez seja por isso que fica visceral, fica muito real. O olho brilha, porque de fato está ali. Sim. Não dizem, não há a máxima de que dentro de todo ser humano tem uma mulher, que é na hora que ele está afagando, tem um bicho louco, né? Tem um padre, tem um pastor, enfim. Várias figuras, vários temperamentos, vamos dizer assim. Eu estava me preparando, né, para poder te entrevistar, e eu assisti novamente ontem a sua cena em Pantanal, né, que a Juma vai e arranca a sua orelha, uma cena forte, ela se transforma em onça e tudo mais. Conte pra gente um pouquinho dessa experiência em Pantanal. Então, esse vilão foi um caçador. Um caçador. Papel. Eles são os pantaneiros que
andam por ali. Ele, no caso, ele caça araras, né? Ele é um caçador dali de araras. Tem um contexto dele que foi passado para mim. Por mais que você faça uma participação de minutos, segundos, mas tem um contexto. A Globo sempre, as televisões, sempre, a produção te liga, te passa um contexto para você chegar entendendo onde você está. Um personagem construído. De onde você veio. Isso, você vê, não é só para o protagonista, né? O protagonista é mais tempo com ele, são mais cenas com ele, mas a participação também há esse cuidado. E de onde é que você estava, onde é que você está agora e para onde você vai. Então, esse caçador, normalmente eu estudo muito, eu tenho uma loucura por pesquisas. Então, a questão toda era, a cena ali, quando eu entendi, eu falei, e aí a primeira coisa que eu falei para a Alanis, né, a atriz, foi que eu falei, essa cena, ela não é uma cena de tentativa de estupro. Ela é uma cena de tentativa de mostrar a força de uma mulher. Olha, boa percepção. Se você parar para refletir, Mateus, é isso. Olha aquilo, em nenhum momento teve a menor possibilidade de ser uma cena de estupro. Verdade. O que eu fiz em Velho Chico, sim. Porque, de fato, acontece a cena onde ele vai para um canto e estupra e tal, para nascer o filho lá, que depois, a menina que depois era filha do santo, na verdade não era. Mas aqui, em Pantanal, não. Ali, a intenção estava muito clara para mim, no texto, em todo o desenho da cena. Ali é a força de uma mulher. O quão forte uma mulher pode ser. Especialmente a Juma. Não mexa com ela, não arrisque. E aí um homem grande, forte, que poderia imobilizá-la muito fácil, não teve a menor chance, assim. Foi lambido por ela muito rápido. Foi difícil filmar essa cena? Não, foi maravilhoso. Porque pra gente que assiste, ela se transforma em onça, tem todo aquele jogo, né, de edição depois. Isso. Aliás, eu adorei a cena quando eu vi no ar. Eu estava com uma expectativa de ver como ficaria. E adorei tudo que eu vi. Porque o que acontece? A gente sabe que numa novela, você colocar muito efeito especial pode gritar demais, pode, né? Então, a capacidade, a condição técnica da Rede Globo, eles sempre têm esse cuidado e sempre atendem aí a expectativa e superam até do público. Agora, ficamos uma tarde, cara, gravando. Eu fui para lá, pro Pantanal, fiquei lá na mesma... Você já tinha ido lá? Não. Na primeira vez, fiquei 3 ou 4 dias, porque a gente ficou esperando o momento certo, da tarde, o sol, tudo certinho para descer. A cena ficou muito bonita. Ficou, a fotografia toda. E uma tarde toda fazendo e faz de novo, sim, demora, porque precisa, muitos planos e detalhes, faz de novo, impressionante a disposição dela, da atriz, de todo mundo, a felicidade que eu vi todo mundo trabalhando. E aí eu pensei, cara, é sucesso garantido, porque você via no olhar de todo mundo e na disposição de todo mundo. É divertido, cansativo, mas divertido de fazer, assim. É claro que um personagem... É uma participação que você faz que no outro dia pessoas me ligando e mandando mensagem, que isso, cara, que cena forte, Sim, né? Muito forte. Eu fiquei feliz demais, assim, porque precisa, né? Respondendo aquilo dos bandidos que eu faço, precisam encontrar atores que se enquadrem de fato num perfil. Esse estereótipo. Porque para contar a história, as histórias precisam ser contadas. Imagina se atores não toparem fazer bandido. Não faço mais um bandido. Como é que você vai tratar da história dos bandidos, dos estupradores, dos pedófilos? Então, quer dizer, houve um período que eu não sei como é que está sendo discutido. Mas houve um período, por exemplo, no nosso universo, que quando e aí tem esse cuidado, quando eu mostro para a criança uma princesa e uma bruxa, eu não sei como é que está isso hoje, mas a criança logo ela vai começar a perceber
que ser idoso demais, ser muito velho e ter uma verruga no nariz é feio, é mal. E aí, todas as vezes que uma mãe fala para uma criança, olha, não faça isso, isso que você fez é feio. Ela relaciona a coisa feia a uma bruxa. Já vai fazendo uma associação ali. E o outro lado é o quê? Quem é lindo é uma princesa. Uhum. De quem eu não tenho que ter medo é da princesa. E aí o que foi acontecendo? Pessoas perigosíssimas começaram a se esconder atrás da princesa, da beleza, para não assustar e para te pegar. Olha só. Eu não sei como isso está sendo resolvido hoje, mas os cuidados precisam ser muitos com o lindo, com o feio. Não sei, os cuidados precisam ser. Porque onde estiver um ser humano, pode ter qualquer coisa. Só tem uma garantia para a gente. Se você plantar um pé de manga, pode passar o tempo que passar. Quando nascer e amadurecer, você vai comer uma manga. Engravida e tem um filho que você não tem ideia do que vai ser. Aí é onde está o cuidado. É 24 horas por dia atento. Se tem um ser que não pode ficar sozinho, é o humano. Realmente. Um perigo. Ele não é o grande mal da humanidade, mas está provado que é a maior ameaça. Então nós trabalhamos com isso. Imagina, olha o prato de um ator. O humano, os seres e as coisas. Os seres e as coisas. Os seres e as coisas. Você não vê um grupo de zebras convidando um grupo de araras para se divertir. Mas você vê um cara que é sueco, misturado com um turco, com outro lá de Belém do Pará. Essa riqueza cultural. Entendeu? Então a gente tinha, cara, tudo para dar certo. Tinha, não tem. Eu não tenho dúvida, vai dar certo. É que o processo é lento mesmo, porque seria. Tem que desconstruir um montão de coisa, não vê? A gente estava falando sobre agora as nomenclaturas das coisas, as palavras. Sim, é um processo, é uma luta. Agora, se a luta for contra o mundo, poxa, show de bola. Não pode ser um contra o outro. Porque enquanto a gente estiver discutindo a nossa opinião sobre esse assunto não está sendo discutido. Está sendo discutida a nossa opinião. Nossa opinião. O tempo todo. E a gente fica nessa aqui. Ó. E ele está lá, do mesmo jeito. Talvez seja por isso que a gente está discutindo a mesma coisa até hoje. Que nunca foi discutido a coisa, foi discutido as opiniões. A nossa vaidade nos impede de dar moral para a coisa. A gente tem que dar moral para a gente. Ó, lá no texto tem que sair embaixo o nome Ed Oliveira, hein? Foi eu que escrevi, hein? Bota lá que foi eu. Enquanto tiver nessa, aquele assunto não é o protagonista. Por exemplo, você vai montar Hamlet. A preocupação é quem vai ser o ator que vai fazer Hamlet. E a preocupação tinha que ser a dúvida. Porque quando Shakespeare escreve Hamlet, ele escreve para discutir a dúvida. A dúvida, será que foi meu tio que matou meu pai para ficar com a minha mãe? E quem não tem dúvida, Mateus? Quem não tem dúvida? Então Shakespeare acerta porque ele trata disso. Ele pega a megera domada e traz o machismo. Sim. Ele pega o Hamlet e traz aquela dúvida. Ele assustou por isso. Ele torna pop. Então, se você tornar pop o teu produto, há quem diga que Shakespeare era o que era para a gente aqui, o que é para a gente o que foi o Gilberto Braga, o Manuel Carlos. Ele estava dentro da casa do povo, porque esse assunto, a dúvida, é povo. Sim. Antes dela chegar na elite, ela é mais povo. Com certeza. É isso mesmo.
E agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios, são quase 50 anos de existência e tradição, com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone para contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. Maioline Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro, 684 no centro, aqui em Varginha. O telefone para contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maioline Supermercados, e fique por dentro das novidades. Ed, eu queria que você falasse um pouquinho da sua preparação para esses papéis históricos, né? Essas novelas de época, principalmente essas bíblicas que a gente mencionou lá no comecinho. Como que é a composição? É um pouco diferente de personagens, né, da atualidade, como você fez no Pantanal recente? O processo da construção acaba sendo o mesmo, né? Sempre tem um preparador, ou alguns preparadores de elenco que vêm com pesquisas, que vêm te ajudando na construção disso. Então, assim, não muda muito, né? Fazendo um personagem urbano, atual, contemporâneo, e esse que eu fiz em Gênesis, por exemplo, o Sumuabum, que é o cara que deu o nome de Babilônia à Babilônia, quando ele toma a cidade. Curiosidade. E aí o que acontece? Esse foi o meu trabalho, que eu não vou dizer que eu curti mais, mas o que mais me cobrou de pesquisas foi esse. E, por incrível que pareça, porque foi um clipe, foi o João, num clipe da Fernanda Brum, da música Escreve. Queria que você visse isso depois. A música se chama Escreve, foi um clipe da Fernanda Brum, da cantora gospel, e eu faço o João. Então, o João, eu mergulhei numa pesquisa, eu tive 10 dias antes de gravar, porque o João tinha 93 anos. Uau! E aí você vai ver, Mateus, ali, você não vai ver um cara de 1,87 m com 98 quilos. Você vai ver mesmo um João, um homem de 93 ali. Eu fiquei muito feliz. A gente fica muito feliz quando a gente percebe o resultado assim. O Sumuabum, o inverso. Imagina, eu pesquisei para fazer um cara extremamente frio, com 4 cicatrizes na cabeça, que ele mesmo fez, jurando pegar todos que mataram os pais dele, né? Então, o lado o pai, a mãe e os 2 irmãos. E aí ele jurando vingança. Então eu fiz um com vingança o tempo todo dentro dele. E o outro que é o profeta do amor, o queridinho de Jesus, que é o João. Então, assim, o processo é o mesmo, mas os lugares que você atinge são outros. Né? Por exemplo, eu ainda não tinha me emocionado profundamente fazendo um personagem, até hoje na minha carreira, eu não tinha me emocionado profundamente fazendo um personagem, como eu me emocionei fazendo o João, no clipe. Tem personagem que mexe com você. Ele vai em lugares que outros não foram em você. Então, assim, o processo é o mesmo, mas eles te dão respostas diferentes. Os bíblicos, os históricos, eles te dão. E o que, por exemplo, esse caçador de Pantanal, muito embora tenha sido uma participação rápida, mas ele me deu uma reflexão. Aquilo que eu falei para você. Então, é a questão de discutir isso mais ainda. Ao invés de, eu não vou fazer, eu não gosto desses papéis. Não. É preciso. Desde que seja para se discutir o assunto, e não a nossa opinião sobre o assunto.
Porque se ficar a nossa opinião, vai ficar, poxa, de novo a Globo colocando armas no ar. A Globo luta contra armas e põe armas no ar. A gente está discutindo a nossa opinião. Tem que discutir a arma. A utilidade dela. Tem que discutir essas pessoas que têm a condição de estuprar. Mas discutir com profundidade. Se for para isso, é válido todo ano ter esses personagens no ar. Se não for, não é válido. Simples assim. Nossa, Ed, eu queria conversar muito mais coisa, mas só para a gente não ficar sem comentar, e antes da gente ir para o Top 10, que é o quadro que a gente encerra o nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho, né, desse trabalho nessas outras novelas, ou até mesmo no cinema, que são 2 pontos que a gente não comentou. Essas novelas, né, dos anos 2000, que a gente comentou aí, Senhora do Destino, Avenida Brasil, Império, se tem alguma história que você acha que vale a pena conversar, se tem algum fato, algum episódio envolvendo algum ator ali nos bastidores, pode ser uma história engraçada, não sei, alguma coisa que aconteceu que quem está assistindo possa gostar, e o mesmo vale para o cinema. Aí use a lembrança que vier primeiro para compartilhar com quem está assistindo. Tá, então eu vou começar falando... A primeira foi Uga Uga, 98, eu acho, 1998. E Uga Uga é muito interessante falar de Uga Uga, porque eu fiz a novela porque o Rony Vilela, que é um ator, um grande ator, amigo meu, ele ia fazer esse personagem que era o chefe da cadeia lá, e a gente já se conhecia de Mandacaru, na Manchete. Uga Uga foi a primeira na Globo, mas a primeira foi Mandacaru na Manchete. E o Rony ia viajar e falou, Ed, imagina, eu não tinha contato com ninguém na Globo. Com ninguém, não conhecia nada. Em 97 eu tinha feito Mandacaru, e em 98 eu estava naquela correria. E aí o Rony falou, Ed, eu ia fazer um personagem lá na Globo e eu já dei o teu nome lá. Porque a gente se parece e acho que a Elaine Macedo vai gostar de você. Vai lá no Projac, olha isso. É uma coisa a se pensar. E desde 98, desse episódio, eu não precisei mais ter dúvida que estava sendo apresentado para mim o meu primeiro amigo no Rio de Janeiro, que foi o Rony Vilela e o Fábio Menescal, que eu tinha conhecido em Chica da Silva, Mandacaru. O Fábio foi meu primeiro amigo, a partir dele eu conheci o Rony, e o Rony seguiu. Me parece que o Fábio não quis seguir o Menescal. E o Rony Vilela, até hoje, genial, professor, e me deu um personagem que ele poderia muito bem dizer, não, eu não posso fazer, Elaine. Mas ele lembrou de mim. Olha. Lembrou da minha situação no Rio, lembrou de tudo. E aí ele foi para Curitiba fazer um comercial que ele tinha que fazer, e eu procurei a Elaine Macedo. Desde que ela me viu naquela sala, ela começou a passar meu nome para todo mundo. E de 98, eu fiquei, Matheus, de 1998, até 2000, assim, direto até 2008. De 98 a 2008, isso quer o quê dizer? 10 anos? Uma década, isso Uma mesmo. década. Todas as novelas da Globo, todo ano eu estava entrando em alguma. Que legal. Olha, se não fosse no horário nobre, era das 7 ou das 6. Para você ter uma ideia, teve um momento em que foi reprisado agora na pandemia, e eu estava em Fina Estampa, eu estava totalmente demais. Não, ao mesmo tempo que estava reprisando. Estava reprisando às 3. Das 7 ou das 8. Fina Estampa, totalmente demais. E aquela do mundo lá, que era o Dom Pedro. Novo Mundo. Caio Castro, né, com o Chá e Suécio. Eu tinha participação no Novo Mundo. Tinha personagem mesmo em Totalmente Demais, que era o Machado. E tinha personagem mesmo em Fina Estampa, às 9 da noite, que era o Mestre Clint, treinador de MMA. Então, assim, são muitos trabalhos. Em consequência,
de uma indicação de um amigo. Por mais Uma amigos simples assim indicação. na nossa vida. Você entendeu? Essa é uma curiosidade. A outra, que aí já é mais de resposta de público, foi um personagem chamado Cadelão, de Paraíso Tropical, que também reprisou recente no Viva. O Cadelão era um cafetão violento. Esse foi o que mostrou para o público e para alguns produtores de elenco, havia, sim, no Ed, uma coisa muito agressiva, Olha. que refletia nesse olhar dele, e aquilo era muito forte na câmera. Porque o teatro, tu não tem como ter isso. No teatro você tem uma distância. Das pessoas. E a atuação nossa, ela é um pouco dilatada, então ela sai um pouco daquele lugar mais original. Sim. E o que acontece? A tela não. O close não. Então não tem como mentir. Então, para todos os efeitos, você pode pensar assim, então, se a Renata Sorrah faz muito mulheres loucas, tem alguma coisa de louco dentro dela? Não sei. Mas em mim, tem. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Não posso falar pelo outro. Mas em mim tem. E o produtor de elenco, ele tem esse olhar clínico. Esse filho. Ele fala, poxa, esse cara tem alguma coisa de escroto. Ele não deve ser escroto porque ele deve lutar muito para não ser. Olha só. Essa é a curiosidade. E o Cadelão tinha muito close, muita cena forte, que ele espancava a personagem da Fernanda Machado. E eu lembro que a morte do Cadelão, do tal personagem, era numa quarta-feira. E no sábado, eu estava num shopping, no Rio de Janeiro, no Shopping Tijuca. Eu entrei no shopping. A gente faz isso para... A gente não, né? Eu fiz isso para testar a tal popularidade. Será que esse personagem... Aí entra num shopping que tu vai saber, o termômetro é lá. Ai, meu Deus. E eu entrei. Cara, mas foi impressionante, cara. Isso tem até uma imagem no YouTube que uma pessoa... Olha o que acontece. No shopping, Tijuca, no Rio de Janeiro, eu encontro uma família da minha cidade, Olha. Capanema. E é essa família que me filma, dentro de uma loja. E postaram. Gente, olha só. Essa é a curiosidade maior que essa não tem. Legal. Essa família filma, eu tirando foto com as pessoas me assediando em consequência do personagem, e eu nunca tinha vivido isso. Então, nesse período desse Cadelão de Paraíso Tropical, e aí é onde tem um perigo também, porque a Rede Globo, ela é todo esse... A Rede Globo, a Record, o SBT, uma TV, ela te dá uma popularidade, uma fama muito rápido. É ela que te dá. Não é você que conquista. Sim. Ela te dá. Ela viu você, te observou, ela quem decide. E aí isso tem que vir para você e você tem que cuidar disso. Porque senão o que vai acontecer? Isso vai te atrapalhar. Verdade. Você vai começar a acreditar que você é... Aquilo tudo. Que você é Globo, por exemplo. Eu sou global, eu sou o Globo, eu sou do tamanho dela. Não, não, não. A força é o plim-plim. Quem tem a potência é o slogan da Record, é o slogan do SBT, é o slogan da Band. Aqueles têm força. Os profissionais que passam por dentro é muito parecido com... Vamos pegar aqui um clube como referência, um Corinthians. Ninguém que passou pelo Corinthians chega aos pés daquele escudo. Sim. Você consegue entender, correto? E tem o outro lado. Tem jogador que passou pelo Corinthians e que foi jogar no Real Madrid, que o Corinthians todo não chega aos pés dos seguidores que ele sozinho tem. Olha o que a fama vai fazendo. O que eu quero dizer com isso? Que quando você achar que você é o maior, tu está correndo um grande risco de esbarrar com um maior que você. Com certeza. Então, sempre tem espaço para você encontrar um maior que você, um melhor que você. Parece que a vida, ela faz de propósito, parece que é uma coisa de Deus, para Deus dizer o seguinte, olha, vocês podem até ter muito poder, mas depois de mim. Então, depois de mim, vocês são todos iguais, resumindo. Sim, sim. É sempre bom, cara,
Mesmo que esteja sucesso ou fama te assediando, e é sempre bom você acreditar nisso, agradecer tudo isso, mas quando você voltar para casa, volta para o final da fila. E é a realidade. Ed, nossa, sim, a gente podia ficar conversando muito, teria muita história. Mas agora a gente vai falar um pouquinho aí dos nossos parceiros e apoiadores. Esta segunda temporada do nosso podcast, estou vestindo Edegênes Boutique e você pode vestir também. Moda masculina e feminina com estilo, na rua Presidente Antônio Carlos, 608, no centro, aqui em Varginha. Siga no Instagram, @Edegênes Boutique, e fique por dentro das novidades. Os telefones para contato são o 35 3222 4177 ou o WhatsApp 98825 8343. L Áudio e Eventos, trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 35 99988 9340 ou pelo 35 98855 9340. O nosso quadro final do nosso podcast é o Top 10. Então eu vou te fazer 10 perguntas. O que você queria ser quando criança? Super-herói. Sim, você comentou lá no comecinho. Super-herói. Filme favorito? Aliás, eu posso perguntar isso para um ator, porque é um objeto de trabalho. O filme favorito, cara, O Alto da Compadecida, cara. É um clássico. Eu queria muito ter feito alguma coisa nele, cara. Eu acho que esse filme aí, ele é a cara da gente, assim, do brasileiro, é a minha cara. Eu queria ter feito um cangaceiro ali, alguma coisa. Legal, que legal. Ia estar imortalizado nessa obra. Deixa eu improvisar aqui, mas eu não posso deixar de perguntar. Você tem o seu personagem favorito de tudo isso que você já fez, trabalhou na TV ou no cinema? Não, é igual filho, não tem filho. Não, cara, que é isso. Não, todos, nossa. Quando eu lembro, eles têm uma história, sabe? Não tenho um favorito porque tem uma história. Bacana. Tem sempre uma história de emoção mais ou menos, mas tem uma emoção no meio e não tem como escolher um. Acho que é isso que você falou mesmo, é filho, cara. Com certeza. Uma viagem inesquecível. Uau, cara, viagem inesquecível, marcada. Você voltaria com certeza, que te marcou muito por algum motivo. Três Corações. Sério? Olha, que pertinho. Hoje eu posso falar. Que bacana, sucesso. Qual que é o seu talento escondido? Alguma coisa que você faça, tem habilidade, mas poucas pessoas sabem. Meu talento escondido, isso é muito bom, hein, cara? Não sei, tem gente que cozinha, tem gente que sabe costurar, não sei, alguma coisa que poucas pessoas sabem, mas... Meu talento escondido... Eu não sei, mas acho que é desenho, cara. Que legal. Desenho mesmo, o desenho artístico, não esse de desenhar humanos, mas o artístico mesmo. Eu acho que esse eu não explorei e poucas pessoas sabem. Bacana. Eu desenho. Livro. Aquele de cabeceira. O livro mesmo que eu indico e falo para todo mundo, Dom Quixote. Top, hein? Dom Quixote. Quando eu li, eu chorei, me emocionei. E esse livro ele fala sobre o 90% de fantasia que somos e os 10% de realidade. Sensacional. Você tem alguma personalidade que você admira, um famoso, um ídolo, alguém que seja referência, inspiração? Não sei. Uma personalidade que te marcou e marca. Poxa, não tenho, cara. Eu tenho... Cara, eu tenho uma pessoa, e aí... A pessoa que eu admiro mesmo, a pessoa que eu admiro, não artista, é a Clarice, cara, a minha esposa. Olha a Clarice assistindo aí. A pessoa, a história dela. Quando você tiver oportunidade, que você souber a história da Clarice, tudo de onde vem, como vem, cara... Que bacana. A história, para mim, e eu sou contador de histórias, e a história da Clarice é uma coisa... de superação, é uma coisa assustadora. Que legal, e vocês constroem hoje uma história de amor muito bonita também. Assustadora. Não dá para saber o que vai ser amanhã da gente, correto? Não tem como saber o que vai ser daqui a pouco. Sim. Mas até esse momento, história por história, a pessoa, a índole, o caráter que eu conheci, não sei, 11 anos antes de mim, mas que eu conheci, é digna de ser ídolo.
Olha, que legal. Agora, claro, tem aquilo que você falou, tem as personalidades. Eu tenho 3 que eu não tiro da minha cabeça: Chaplin, Michael Jackson e Bruce Lee. Olha só. Esses 3 eu não tiro da minha cabeça. Para você ter uma ideia, eu não passo um mês sem ver aquele clipe Thriller. Não passo. Recentemente eu fiz uma brincadeira com aquela voz do Vincent Price, Darkness Falls Across the Land. Eu fiz aqui. Uma coisa também que marca é a condição que eles tinham, a entrega deles. Em tudo eles eram na totalidade, os 3. Porque quando você for defender o teu terreno, deixa sangue lá, para saberem que você esteve lá, para saberem que você está por perto. Mantém teu sangue fresco. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. Muito bom. Animal de estimação tem? Florzinha, nossa filha. Que legal. Cadelinha Flor. Bacana. Última coisa que você pesquisou no Google? A última coisa que eu pesquisei no Google foi exatamente a palavra denegrir. Vindo para cá. Que eu estou agradeço muito o YouTube, Google é o meu lugar de pesquisas, e a palavra denegrir, que é importante demais a gente tirar do nosso caminho, evitar. Sim, né? Com certeza. E uma frase, um pensamento ou filosofia de vida, algo que possa servir aí como mensagem final para quem está nos assistindo. Uau! Se prepare para fazer escolhas e não para ser escolhido. Perfeito, sensacional. Ed, só tenho a te agradecer por tudo, pela sua generosidade, pela sua humildade de estar aqui com a gente. Estou muito feliz, muito agradecido mesmo. Desejo ainda mais sucesso na sua vida, na sua carreira. Que Deus te abençoe abundantemente. Amém. E já me tornei teu fã. A Clarice é tua fã, ela não fala, eu sei que ela não vai te falar, mas ela é tua fã. E eu já me tornei teu fã a partir de hoje. Obrigado ao Léo. Obrigado ao Lineker, que isso aí. Aí o nome já. Se eu tivesse um nome desse, por exemplo, eu não faria Só Bandido. Muito bom. Né? Obrigado mesmo. E a Shérida, que é o outro ídolo da Clarice. Equipe nota 10. Me deixaram em casa, me senti muito bem, graças a Deus. Obrigado. Fico lisonjeado, fico feliz. Muito obrigado. Agradeço vocês que ficaram assistindo aqui até o finalzinho desse vídeo. Se você curtiu, deixa um like, um joinha aqui embaixo. Compartilhe esse link aí nas redes sociais, com seus contatos no WhatsApp. Vamos crescer o nosso canal cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.